Vamos lá, galera, vamos continuar parte 2 do terceiro tópico de biblioteca. O vídeo anterior acabou o tempo, não deu tempo de falar nada. Então vamos lá. O dióxido de enxofre, por exemplo, liberado na queima de combustíveis fósseis empregados nos fornos industriais e nos automóveis, quando ligado ao oxigênio, transformam-se em trióxido de enxofre. Este, por sua vez, quando se liga à água, seja do ambiente ou do próprio papel, forma o ácido sulfúrico, que além de corrosivo, provoca manchas e escurecimento do papel, comprometendo assim a sua resistência. Quanto aos gases provenientes do interior, o principal é o formaldeído, que pode ser liberado por móveis novos, vitrines, enfim, materiais que usam laminados ou que tenham em seu acabamento o PVC, acetato de polivinila, que libera o ácido acético e o ácido clorídrico. Outro fator de risco é que a poeira é altamente higroscópica, ou seja, possui imensa capacidade de reter água, favorecendo a degradação dos materiais. Ao mesmo tempo, ela também é abrasiva, pois suas partículas possuem ação cortante. Por outro lado, os esporos... Vou dar um pause aqui que estão soltando fogos. Vamos lá, acho que parou. Por outro lado, os esporos presentes nos poluentes particulados facilitam a proliferação de micro-organismos nos acervos. A melhor forma de controle da degradação por poluentes ambientais é o acondicionamento adequado do acervo, a fim de protegê-lo ou mesmo isolá-lo. Além disso, devem ser adotadas rotinas de higienização, não só dos ambientes, como também do próprio acervo, e utilizados filtros e cortinas que absorvam as partículas do ar atmosférico. Ações do homem. Uma das causas extrínsecas da deterioração dos acervos é a ação humana, seja pelo manuseio inadequado ou pelo mau armazenamento e transporte. É indiscutível a necessidade e o direito ao acesso aos acervos. Porém, o usuário, o pesquisador e até mesmo as pessoas que trabalham diretamente com os acervos, muitas vezes o colocam em risco devido ao desconhecimento de normas. Normas essas que são adequadas ao seu manuseio, à sua guarda, ao transporte e até mesmo atos de vandalismo, como roubos e depredações, são muito frequentes. Na questão do contato com os objetos e com os ambientes de guarda, devemos salientar a distância necessária entre alimentos e os vestígios. Alimentos deixados pelo homem próximo ao acervo ou ainda lixeiras, tudo isso pode atrair os insetos e propiciar um ataque biológico. Também, nessa categoria dos fatores de degradação, está o acondicionamento irregular. O acondicionamento dos acervos deve sempre seguir as normas da conservação, como a escolha de embalagens produzidas com papéis ou tecidos que não contenham acidez e que não provoquem nenhum tipo de tensão ou força estranha na obra em questão, respeitando sempre as necessidades de tamanho, peso e formato. Ao mesmo tempo, as condições de armazenamento, tais como mobiliário adequado, com prateleiras próprias, o tipo de acervo livre de poeira, inseto, com iluminação, o clima também controlado, devem constituir muita atenção na conservação desses acervos. A exposição também estão inseridas nessa categoria de degradação, uma vez que os documentos são retirados da sua reserva técnica e de seu acondicionamento e são expostos à iluminação e, consequentemente, a radiações nocivas. Por isso tem que tomar muito cuidado quando tu vai ter uma exposição, porque vai remover muitas obras do lugar. Parece uma coisa simples, mas não é, porque a mudança de ambiente para os documentos, principalmente para os documentos mais antigos, são muito prejudiciais. Dessa forma, a presença de um conservador na montagem das exposições é imprescindível. O conservador vai ser a pessoa que vai saber a forma técnica de trabalhar com determinado documento, determinado arranjo. Todas as recomendações devem ser respeitadas no que diz respeito à segurança e à integridade da obra.
Finalmente, como forma de evitar a degradação provocada pela ação do homem, é imprescindível que a política de preservação a ser adotada na instituição tenha sido bem definida. E dentro das normas estabelecidas nessa política, que deverá ocorrer o treinamento das pessoas envolvidas no trabalho direto com os acervos, a transmissão de instruções claras ao usuário e a adoção das medidas de segurança necessárias para evitar roubos e vandalismos na instituição. Outro ponto interessante é a intervenção inadequada dos acervos. Chamamos de intervenção inadequada todo o procedimento de conservação que realizarmos em um conjunto de documentos com o objetivo de interromper ou melhorar seu estado de degradação. Muitas vezes, com a boa intenção de proteger, fazemos intervenções que resultam em danos ainda maiores. Nos acervos formados por livros, fotografias, documentos impressos, documentos manuscritos, mapas, plantas de arquitetura, plantas de obras, obras de artes, é preciso ver que, segundo sua natureza, cada um vai apresentar um suporte diferente. Suporte, tinta, pigmento, estrutura, tudo vai ser diferente. E dessa forma também você tem que saber como manusear cada um desses. Qualquer tratamento que se queira aplicar exige um conhecimento das características individuais dos documentos e dos materiais. Todos os profissionais de biblioteca e arquivo devem ter noção básica de conservação dos documentos que lidam, para que seja efetivamente executados da forma correta. Para isso que a gente também tem essas matérias específicas no edital, porque quando a gente entrar, porque vamos entrar, né, vamos ser aprovados, você já entra sabendo grande parte das coisas, você já sabe a teoria, depois você vai aprender a prática. Vamos lá. Os conhecimentos de conservação, eles vão ajudar a manter as equipes de controle ambiental, controle de infestação, de higienização do ambiente, e dos documentos, melhorando assim as condições dos acervos. O próximo slide. Desastres naturais. Os desastres não podem ser ignorados, sendo uma das maiores causas de destruição dos acervos. Assim, percebemos que os danos causados pela água, pelo fogo, decorrentes de desastres naturais, além de descargas elétricas, como raios, terremotos, furacões e fortes tempestades, costumam ser extensivos e muito graves para os acervos, podendo muitas vezes promover a perda definitiva de documentos tão importantes para a história da sociedade. O aspecto de maior relevância para que o desastre natural seja considerado um dos mais perigosos agentes causadores de degradação é a destruição dos bens culturais e também o seu caráter imprevisível e frequentemente inevitável. A força da natureza, né, ela é isso, não tem como você prever e muitas vezes não tem, mesmo que você preveja, não tem como evitar. Então, assim, o que fazer, né? No caso de inundação, manter os volumes fechados até que toda a sujeira, toda a sujidade seja retirada, secar a obra através da circulação do ar, não expor os livros ao sol, envolver os livros ou os documentos mais encharcados com papéis mata-borrão, não tentar abrir os volumes enquanto estiverem molhados. E no caso de incêndio, algumas medidas vão ser: não permitir que fume em prédios que guardam acervos, verificar sempre o sistema de eletricidade do prédio, instalar equipamentos de detecção de fumaça e realizar a sua manutenção constante. Ter à mão o telefone do corpo de bombeiro local, adotar normas que priorizem a retirada do acervo, sinalizar as dependências da biblioteca, vistoriar constantemente os equipamentos de segurança e proteção, assim como os espaços físicos. Degradação por processos biológicos. É decorrente de ataques feitos por micro-organismos, insetos e roedores. Micro-organismos são os fungos comumente denominados de mofo ou bolor. Eles atacam todo tipo de ambiente. Os fungos são vegetais desprovidos de clorofila, não sendo assim capazes de efetuar a fotossíntese. Por essa razão,
Esses organismos instalam-se sobre materiais orgânicos, de onde podem retirar seus nutrientes. A disseminação dos fungos ocorre por meio de esporos que ficam em suspensão no ar. Alguns agentes de degradação física contribuem para a sua proliferação. Podemos citar como exemplo a temperatura e a umidade, as ações humanas, a poluição do ambiente. Ao se salientar esses fatores, ao se aliarem todos esses fatores, os fungos encontram o ambiente ideal para sua proliferação. Os micro-organismos estão presentes no ar, nas águas, nos animais, nos vegetais. São fungos, bactérias, algas, protozoários que se desenvolvem em ambientes com alimento, umidade e temperatura adequada. Os acervos, principalmente aqueles constituídos por objetos feitos com materiais orgânicos, como papel, são extremamente vulneráveis a esse tipo de degradação, já que alguns micro-organismos se alimentam exatamente dessa matéria-prima, da matéria orgânica, e desse modo causam a decomposição do papel, alterando seu aspecto e sua resistência. Insetos. Bom, os insetos também dependem da temperatura e da umidade relativa adequada para sua reprodução e desenvolvimento. Assim, quanto mais elevada a temperatura e a umidade relativa, maior a quantidade de ciclos reprodutivos. Os insetos mais comuns em acervos são as traças, as baratas, os cupins e as brocas. Alguns são atraídos aos acervos pela abundante oferta de alimento e pelo ambiente propício à sua moradia. Mas eles também podem penetrar nas reservas técnicas através de madeira contaminada ou mesmo por outras obras adquiridas para a coleção já infestadas. Os cupins e as brocas são os insetos mais prejudiciais ao acervo. Vocês estão vendo aí na foto, né? A primeira foto é um cupim, a segunda é a broca e o terceiro eu achei mais interessante mostrar o dano que a broca faz. Esse nome dele já diz, né? Broca. Ele perfura mesmo. Então ele entra aqui pela lombada do livro e vai onde ele quiser. Você vê que uma capa grossa dessa não é nada para ele. Então, enquanto as traças e as baratas causam danos superficiais, como perfurações, os dois primeiros alimentam-se realmente da celulose da madeira, que é a principal matéria-prima do papel. Os cupins, eles vão viver em colônias organizadas. Eles são avessos à luz e por isso eles vão buscar o interior das peças. Então eles não vão aparecer na superfície. Já as brocas, eles são insetos que não vivem em colônia. E a proporção dos danos causados varia de acordo com a etapa do ciclo de desenvolvimento do animal. Assim, quando ainda estão no estágio de larva, elas vão comer muito. Elas são altamente vorazes, vão destruir tudo rapidamente. Elas acabam com um acervo de papel rapidamente. Então, se perguntar dos insetos qual o pior, com certeza vão ser as brocas, né? Eles perfuram o livro pela capa, pela lombada, só depois mesmo que eles vão passando para as folhas. Só que eles conseguem destruir numa velocidade muito rápida. E eles fazem túneis assim, cilíndricos. Então, assim, o que acontece? Ele perfura de um livro para o outro num instante. Ele não vai comendo aquela folha, ele vai perfurando mesmo. Então, vamos para o próximo, que são os roedores. Lá. Roedores. A luta contra os roedores é ainda mais difícil. Por quê? Porque os ratos eles vão usar as matérias, como papel, para se aquecer, para fazer o ninho. Uma vez que eles se reproduzem assim, até 10 vezes por ano, ao contrário dos insetos que ao se alimentarem das substâncias tóxicas do papel e acabam morrendo, os ratos eles não ingerem a quantidade suficiente para morrer. Além de destruírem o material bibliográfico por onde passam, os roedores também oferecem risco às pessoas, pelo caso deles transmitirem doenças como leptospirose, febre tifoide e a peste bubônica. A melhor maneira de evitar a proliferação desses animais é mantendo o local seco, arejado, evitando o acúmulo de objetos como papéis, caixas de madeira, materiais orgânicos, alimentos. Bom, meu tempo está acabando, então vamos concluir. Todos esses agentes, insetos, micro-organismos e roedores, apesar de se constituírem grandes ameaças para o acervo, são passíveis de controle e extermínio. Valeu, galera!
Aguardem aí a terceira parte da aula. Eu não vou postar hoje, mas amanhã já deve estar no ar. Valeu, grande beijo e bons estudos!